Olá, amantes da sétima arte! Eu sou a Kelly Carvalho e é um prazer enorme ter você aqui novamente para esse encontro semanal que traz o melhor sobre audiovisual, que é o Pega Pipoca. Lembrando que este programa só foi possível porque este projeto foi aprovado no edital 9 de apoio a empresas do audiovisual da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Secult Goiás. Se liga na enxurrada de informações incríveis que a gente traz hoje neste episódio que vai homenagear os grandes sucessos do cinema. Sabe aquela sensação de eu já vi isso em algum lugar que você tem quando assiste a algum filme do seu diretor favorito? Isso pode ser a assinatura das obras dele. Você sabia que isso existia? Pois saiba que finalmente a indústria cinematográfica percebeu que protagonista feminina no cinema vende. Será que isso já está refletido nas fichas técnicas dos blockbusters? É o que vamos descobrir no quadro Lugar de Mulher é no Cinema. A tia Kelly vai te ensinar um outro jeito de assistir O Mágico de Oz, para você que amou The Wicked. E Coringa Delírio A2, merece hype ou hate? Veja a análise da nossa crítica de cinema Aline Willick. E tem entrevista, tem spoiler sincerão, tem Cinema do Vale e, é claro, muita dica para você aproveitar. Então pega a pipoca que a vinheta já vai subir. Eu queria ser artista de cinema. People are gonna love that. Let's give the people what they want. You're green. I am. É só dizer que sim e você sai correndo. Cala a boca! Sabia que se misturar partes iguais de gasolina com suco de laranja congelado pode fazer napalm? Quem diria que aquele pôr do sol matador de La La Land ou aquela cena de porta-malas de Kill Bill são na verdade a assinatura de seus respectivos diretores? E tem muito mais, confira na nossa matéria de capa. Diretores de cinema são que nem influencers. Cada um tem seu truque para marcar território na tela. Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. E não é só colocar o nome no crédito. É aquela firula que você vê e já sabe. Ah, tá, esse filme é do Tarantino, né? Cadê o pé sujo? Vem que a gente te ajuda a desvendar os truques visuais dos mestres da câmera. O Olhar 43 de Stanley Kubrick. O cara era fã de um olhar que atravessa a alma. Em Laranja Mecânica ou O Iluminado, sempre tem um personagem encarando a câmera como se estivesse lendo seus pecados no Twitter. É o Kubrick Stare, meio ameaçador, meio eu sei o que você fez no verão passado. Here's Johnny! A simetria de Wes Anderson. Wes Anderson não sabe filmar sem régua. Em O Grande Hotel Budapeste ou Moonrise Kingdom, tudo é simétrico, colorido e organizadinho como a prateleira de uma loja de potinhos. Até o caos ali tem equilíbrio estético. Se o mundo fosse assim, a gente já tinha achado as chaves do carro. Uma Carona no Trunk Shot, de Quentin Tarantino. Tarantino adora uma perspectiva de porta-malas,
Em Pulp Fiction ou Cães de Aluguel, a câmera fica no fundo do carro mostrando os personagens de baixo para cima. Tipo, oi, posso ajudar? É como se o próprio porta-malas estivesse narrando, sim, vou guardar um cadáver aqui, obrigado. As silhuetas dramáticas de Denis Villeneuve. Villeneuve é o poeta das sombras. Em Blade Runner 2049 ou Duna, ele coloca personagens contra o pôr do sol ou luzes dramáticas, criando silhuetas que parecem dizer: olha como minha crise existencial é fotogênica. Os backshots filosóficos de Christopher Nolan. Nolan ama costas. Em Interestelar ou Cavaleiro das Trevas, os protagonistas estão sempre de costas para a câmera, encarando o abismo ou o Batmóvel. É a pose do tô pensando na vida ou em como explodir um hospital. A melancolia em tons pastéis de Sofia Coppola. Coppola filma a solidão com filtro de Instagram. Em Encontros e Desencontros ou Virgens Suicidas, tudo é suave, claro e triste. Tipo um piquenique que termina em chuva. A Freeze Frame, tcharam, de Martin Scorsese. Scorsese congela o tempo para dar um efeito, olha que isso é importante. Em Os Bons Companheiros ou Os Infiltrados, a imagem para de repente, como se o filme estivesse bufando, e a gente fica: ah, então foi ele o traíra. O gótico pop de Tim Burton. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Burton transforma o mórbido em fofo. Ou quase. Em O Estranho Mundo de Jack ou Edward Mãos de Tesoura, tudo é esquelético, torto e com cores de Halloween. Até os romances são meio... te amo, mas minha mãe é uma boneca de porcelana. M. Night Shyamalan e o plot twist de Farmácia. Shyamalan te engana como um truque de mágica barato. Em A Vila ou Sexto Sentido, você descobre que o vilão era o narrador, o fantasma ou o diretor. Sim, ele ri no final. O truque de luz de velas fakes, de David Fincher. Fincher ilumina cenas como se todas as lâmpadas estivessem quebradas. Em Clube da Luta ou Garota Exemplar, tudo é sombrio, verde e meio úmido. Até um café da manhã vira cena de crime. A olhada final de Damien Chazelle. Chazelle termina filmes com closes que valem 1000 palavras. Em Whiplash ou La La Land, o protagonista fica paralisado, encarando a câmera como se tivesse levado um spoiler do próprio destino. Arrepio garantido. Guillermo del Toro e Bichos Bonzinhos. Ou nem tanto. Del Toro coloca criaturas que são metade poesia, metade pesadelo. Em A Forma da Água ou O Labirinto do Fauno, até o monstro tem dilemas existenciais. Sim, eu como gatos, mas também amo jazz. You may think that thing looks human. Stands on 2 legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like? E aí, curtiu? Da próxima vez que ver um close em câmera lenta, um plano simétrico ou um bicho de 500 olhos, já sabe. É o diretor mandando um fui eu. Agora corre pra Netflix ou pro cinema pirata do seu tio e caça essas assinaturas. Spoiler, você nunca mais vai ver filmes do mesmo jeito. Wiggle
your big toe. Hard part's over. Vou fazer a cara de mal aqui do Kubrick para te perguntar se você já está seguindo a gente nas redes sociais. Pois bora seguir, curtir, compartilhar e ativar as notificações nesses endereços que vão aparecer aqui na sua tela e no QR Code que vai aparecer em algum lugar desse vídeo agora. E aí, tá seguindo? Tô esperando! Como diria o filósofo Bob Esponja, uma eternidade depois. One eternity later. Finalmente, a indústria cinematográfica se deu conta que protagonistas femininas vendem tanto quanto os protagonistas masculinos. Quem diria, hein? Isso é o que mostra uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Confere aí. Cine Revolução. Igualdade na tela, mas e nos bastidores? Younger. More beautiful. More perfect. Amantes de pipoca e justiça social, segurem seus ingressos. 2024 foi o ano em que as mulheres dominaram as telonas. Ou pelo menos empataram. Segundo pesquisas do Centro de Estudos sobre Mulheres em Televisão e Filmes de San Diego, 42% dos 100 filmes mais lucrativos do ano foram liderados por protagonistas femininas, 42% por homens e os 16% restantes tiveram protagonismo compartilhado. Provando que filme sobre mulher vende sim, é só fazer. Filmes que provam, elas vendem, e muito. De Bruxas Verdes a serial killers de salto alto, as mulheres arrasaram nas bilheterias. Veja alguns exemplos. Em Wicked, a origem da bruxa má de Oz, que além de verde é poderosa, tem crises existenciais e um guarda-roupa que Lady Gaga invejaria. Em Alien, Romulus, dessa vez a heroína não precisa salvar o marido. Só o universo, tá tranquilo. Em Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Winona Ryder volta, os mortos também, e o caos é liberado por uma mulher que não tem tempo para assombração fraca. A Substância trouxe Demi Moore como uma ex-atleta que enfrenta uma parasita. Body horror. Basicamente, a academia no modo hard. Já Meninas Malvadas, de 2024, a turma do Você Não Pode Sentar Conosco voltou. Mas agora com TikTok, cancelamento e clapbacks de respeito. Mas calma, porque o roteiro dessa história tem muitas reviravoltas. Enquanto as mulheres faziam história, os protagonistas negros entraram em declínio no ano passado. Só 25% dos filmes foram liderados por eles. Uma queda se compararmos aos 37% de 2023. A doutora Stacey L. Smith, da Universidade do Sul da Carolina, quem comandou o estudo, soltou a real. O público quer ver histórias sobre mulheres e pessoas negras, Hollywood. Não é preciso escolher. Já nos bastidores, a pesquisa revela que o cenário não tá tão bonito assim. A igualdade parou na porta do set de filmagem. Nos 250 filmes mais bombados de 2024, só 16% foram dirigidos por mulheres. E olha a ironia, quando elas conseguem o posto, contratam mais mulheres para os cargos importantes. Já os homens, bem, os homens continuam contratando somente os parça de sempre. E agora, 2025? Com a extrema-direita voltando ao poder nos Estados Unidos e o medo de retrocessos em diversidade, a pergunta é, será que o cinema vai virar um flashback dos anos 50? Finalmente, os números financeiros vão abrir mais oportunidades de protagonistas femininas? Se em 2024 a gente provou que filmes sobre mulheres vendem, em 2025 é hora de botar mais diretoras, roteiristas e produtoras negras no comando. Porque a igualdade não é só elenco, é poder contar a própria história, de preferência sem nazistas ou políticos tentando cortar o seu close-up. E aí, jovens criaturinhas amantes do cinema, vocês curtiram The Wicked? Pois a tia Kelly vai te mostrar um jeito diferente de assistir o Mágico de Oz.
É aqui? Aqui. Não, é aqui. E agora, pra onde devo ir? Antes de mais nada, um disclaimer. Por décadas, a gente odiou a Elphaba, né? Mas é porque a gente foi enganado. Pensei que tinha dito que estava morta. Quem morreu foi a irmã dela, a bruxa malvada do leste. Esta é a bruxa malvada do oeste e é mais malvada do que a que morreu. Se bem que aquela Glinda sempre me soou meio esquisita, sabe? Eu estou certa? Completamente certa. Bom, isso não vem ao caso por agora, né? Não, claro que não. Porque hoje a tia Kelly vai te ensinar a assistir o Mágico de Oz de um jeito um pouquinho diferente. Sim, meus queridos, hoje eu vou apresentar para vocês um filme de 1939, você acredita? Também não precisa fazer todo esse alvoroço. Bom, meus amores, muito antes desse musical aí de The Wicked aparecer nas telonas, Loathing, unadulterated loathing for your face, your voice, your clothing. Let's just say, uma magia musical já havia acontecido em O Mágico de Oz. Que estranho. Bom, reza a lenda que lá pelos anos 90, sim, anos 90, um DJ sem querer dormiu com a TV ligada e seu disco The Dark Side of the Moon, de uma banda antiga chamada Pink Floyd, tocando, e quando ele acordou, ele se deu conta que a imagem e música tinham uma sincronia fora do comum. E a partir daí a notícia viralizou e agora, além do filme O Mágico de Oz, temos também a oportunidade de assistir Dark Side of the Rainbow e tem facinho de achar no YouTube de graça, viu? Agora faça o tos-tos para me agradecer, porque eu sei que eu sou demais. Eu não ouvi o que eu ouvi? Bom, nem todo mundo tem talento para isso, né? First, hair. We toss our hair. Ready? Toss, toss. Toss, toss. That's a choice. Agora eu vou trazer uma dica extra para os amantes de Pink Floyd. O artista Lanari criou o álbum The Short Side of the Moon, com versões em shot e forró das músicas do Pink Floyd. E a mágica aconteceu novamente. Essa obra sincroniza perfeitamente com ninguém menos que o Alto da Compadecida, isso mesmo, o primeiro. Então bota para tocar na sua plataforma de streaming de música favorito enquanto assiste o filme. Depois você volta aqui para dizer o que você achou. Rosana Urbis é sinônimo de sucesso brasileiro em animações. A mulher já foi nosso molho brazuca no time de animadores da Disney em filmes como Mulan, Lilo e Stitch, A Nova Onda do Imperador, entre outros. Se liga nessa entrevista exclusiva que ela deu para o Pega Pipoca falando sobre isso e muitas outras coisas. Rosana, de novo em Goiânia, de novo em Goiás, parece que Goiás ama você. Qual que é a sensação de estar voltando aqui? É maravilhosa. Eu amo Goiás, eu amo os goianos, as goianas e os goianos. Tem uma relação de afeto já, né, com a cidade. São alguns eventos para os quais eu volto sempre muito feliz. Me conta uma coisa. Fala para mim quem é a Rosana Urbis em terceira pessoa, como se você fosse falar dela para alguém que não a conhece. Poxa, não estava preparado para isso. Caramba. Nossa. Rosana é uma pessoa que ama o cinema de animação, trabalha muito por ele, pelo cinema de animação brasileiro, e muito sortuda, porque está rodeada de gente bacana, como vocês, que estão brigando aí pelo cinema de mulheres.
Eu acho que eu tô nessas frentes, né? Todas, assim. Animação, cinema de mulheres, animação independente, né? E é batalha, mas é isso, né? Dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de glória. Eu sei que a Rosana Urbs é muito maior do que a funcionária da Disney que trabalhou em algumas animações que a gente se apaixonou ao longo da vida. Mas a gente não pode deixar de falar da Rosana Urbs, que trabalhou na Disney. Conta pra gente como é que foi essa experiência de estar lá fora trabalhando, ser uma garota lá. Era um problema ou você era respeitada como mulher, de igual para igual com os caras? Como é que era isso? Bom, essa é uma pergunta legal. Até interessante, porque eu acabei de dar uma oficina aqui em Goiânia, né? Por isso até que a gente conseguiu se encontrar. E justamente na oficina teve esse momento que as pessoas têm essa curiosidade dessa minha trajetória, que é bastante específica, né? Porque normalmente as pessoas fazem um curto autoral para poder conseguir, em animação, né? Para conseguir trabalho nesses grandes estúdios. E, na verdade, eu traço o caminho inverso, né? Eu primeiro sonhei fazer cinema de animação independente, autoral, e eu sonhei isso num momento do Brasil em que o Collor tinha fechado o Embrafilme e não tinha absolutamente nada acontecendo, era terra devastada no cinema brasileiro. E eu tive esse convite para ir para a Disney e nunca foi um sonho assim ir para um grande estúdio, mas foi uma proposta irrecusável, porque, claro, a qualidade de animação, participar desses filmes, né? Eu cheguei lá para Mulan, que justamente calhou de ser o primeiro filme Disney que tem essa virada de chave na figura da princesa, né? Ela inaugurou uma série de outras princesas que não são mais princesas e que são ativas da sua própria história, né? Então, a Mulan foi essa mudada, assim. E eu tive essa sorte de chegar lá para Mulan. Então, fiz Mulan, fiz depois... Eu só trabalho em personagens femininos, né? Quando eu cheguei, eles falaram, que personagem você quer trabalhar? Eu falei, quero personagem feminino. E eles disseram, que tal Mulan? Eu falei, pode ser. Serve. E daí terminando Mulan, fui para Tarzan, desenhei a Jane. Depois, em Nova Onda do Imperador, eu desenhei a Lhama, desenhei Cusco. E depois, Lilo e Stitch, eu desenhei a Nani, que é a irmã da Lilo. E foi um aprendizado incrível, lógico. Trabalhei com artistas da animação do mundo todo, né? Eram 300 pessoas no estúdio de todos os lugares. E foi muito legal para mim, porque eu fui com a ideia de vou aprender e vou voltar para trabalhar pelo cinema no Brasil. Então a ideia sempre foi voltar e eu voltei para o Brasil. E daí foi muito legal esse aprendizado, porque eu parti daí para os projetos autorais logo que eu pude, né, com o edital, e embora seja totalmente autoral Guida, né, por exemplo, eu realmente usei a estrutura de produção, de logística que eu aprendi lá a um alto custo para mim, né, porque eu não tinha verba Disney para fazer os filmes. Mas eu realmente esse aprendizado me possibilitou compreender muito de como se trabalha com animação quando há investimento massivo, né? Disney tem um investimento massivo, né? E eu sempre falo que a diferença entre o nosso cinema e o deles é fundamentalmente investimento, porque um filme como Mulan custa 100 milhões de dólares, a gente tinha esses números. A gente trabalha com 6 milhões de reais para um longa, assim. E é preciso desenvolver essa compreensão que a animação é cara, porque você está criando um mundo que, de fato, não existe além da imaginação. É diferente de live action. Você precisa estruturar esse mundo desde os objetos de cena, até personagem, até
efeito especial. A onda do mar de Mulan, ela tem um design específico, não é qualquer onda do mar. E isso demora, decanta, porque você junta artistas de estilos diferentes para achar esse universo que é cantado por vários artistas, como num coral, no caso de um longa, né? Que é um processo diferente do curta, que pode ser um projeto seu, com seu estilo, com a sua voz unicamente, né? São bichos diferentes, né? E então eu fiz essa trajetória meio ao contrário. Eu fui para a grande indústria, aprendi. Eu acredito que a Disney foi uma universidade para mim, né? E para voltar e ser a maluca da animação que faz filme autoral agora. E que é um sonho que demorou um tanto para se realizar, né? Eu tive que navegar por muitas coisas e navego ainda, né? Eu faço filme autoral, a verba nunca é suficiente para um filme do jeito que eu faço, todo quadro a quadro, cozinhando tinta para pintar e coisas assim. Né? Eu estou muito nesse caminho de contramão do digital, porque eu sinto que alguém tem que fazer esse caminho, então algumas pessoas fazem. Eu acredito muito nesse cinema de materialidade, né? De ter a planta lá no set, de ter a tinta que eu cozinhei, de ter o carvão que eu assei na latinha e pinto com ele, porque é um mundo maravilhoso, assim, é o que me dá a vontade de fazer. Eu te conheci em 2016, ainda de lua de mel com Guida, e eu me lembro de você ter dito de um sonho de fazer um filme bem Garota de Humanas, com as coisas que a natureza dá, com flores, com folhas, com pedras, com sementes. Rolou? Como é que foi esse processo? Mais ou menos por aí, 2016, eu fui convidada para fazer a letra L de uma coleção sobre diversidade. E no momento que me convidaram, eu falei assim, letra L, eu vou falar sobre Safo, porque na infância eu tinha ouvido falar dessa poeta que viveu em 600 a.C., que de criança eu lembro desse choque de falar, mas existiam mulheres poetas também? Porque não se ouvia, na minha infância não se ouvia falar de nenhuma mulher que tivesse feito coisa nenhuma. E então me marcou, e quando eu ouvi isso eu falei, vou falar de Safo. E aí eu já era adulta e eu fui pesquisar por causa desse convite para fazer o livro. E na pesquisa sobre Safo eu descobri um negócio maravilhoso, assim. Safo, incrivelmente, eu estou há bastante tempo fazendo esse filme, né? Ele atrasou muito com pandemia, com eu deprimida por causa do Brasil que a gente estava durante a pandemia. Estava muito difícil criar para Safo, porque Safo é uma poeta da natureza, das plantas, das flores, do feminino, do amor, e não combinava com o Brasil da pandemia. Realmente, assim. Então, era muito difícil se recuperar do número de mortes que vinha nas notícias, das declarações do presidente a respeito disso. Era um negócio totalmente díspare, né? Totalmente louco. E então demorou, mas a coisa é que tudo acontece no momento certo e Safo vai vir para a vida num Brasil um pouco melhor. Estou feliz por isso. E é isso, esse sonho que você comenta, que eu falei lá atrás, de fazer com plantas e flores, casou lindamente com a poesia de Safo, que é o luar, as plantas, as mulheres, o amor. Ela é uma cantora da mulher, né? Essencialmente, do amor e da mulher. E eu convido quem estiver ouvindo isso a pesquisar sobre Safo, porque é um mundo maravilhoso. E quando eu estava pesquisando para o livro, eu estava na beira do lago lá do parque, que é perto de casa, de São Paulo.
E eu lembro que uma borboleta pousou assim na minha perna, ficou um tempinho, eu olhei para ela e falei, tá, eu vou ter que fazer o filme também. E a decisão veio assim e me guiou até agora. E daí, claro, teve processos editais, botei em 3 até um contemplar. E aí, isso. Passei esses anos catando plantas no parque, nas calçadas. Geralmente eu cato as que já caíram. Às vezes eu roubo uma assim no pé, mas eu peço desculpas. E isso, aí fiz isso, cozinhei plantas, construí uma mesa multiplano, que é o mundinho mágico de Safo, e que foi onde ela veio à vida, assim. E muito legal, porque eu terminei agora Safo, ela está saindo da trilha sonora, a gente vai lançar no começo do ano. E nesse meio tempo surgiu um outro projeto que eu estou apaixonada, que é de paper cut. Eu não sei o quanto que eu posso falar dele agora, então só vou dizer que eu estou fechando em final de agosto praticamente é um curtinha em paper cut que está usando a mesa multiplano de Safo. Então as coisas vão se ajeitando, né? A gente faz cinema de invenção e nesse processo vive uma vida de invenção também, né? E as coisas estão meio que uma se dançando com a outra e estamos seguindo. Você acha que está faltando conteúdo audiovisual de qualidade sobre pessoas bissexuais? Então eu te indico assistir a série Hacks, que está no ar na Max. Essa é a dica diretamente do Vale para você hoje. Se liga aí. Ladies and gentlemen, the queen of Sin City, Miss Deborah Vance, y'all! You guys are gonna have a fabulous time. Se você tá cansado de séries que tratam bissexualidade como fase ou confusão momentânea, Hacks chegou pra dar um tapa com luva de pelica nos estereótipos. Tá lá na Max e é sem dúvida a dupla mais icônica desde Pão com Manteiga. Deborah Vance, a lenda da comédia, e Ava, a roteirista bissexual de 25 anos que tem opinião até pra respirar. Débora, com Jean Smart, arrasando como sempre, quer se reinventar para não virar meme na era dos TikToks. Então, contrata a Ava, Hannah Einbinder, uma millennium sarcástica que escreve piadas entre crises existenciais. O choque geracional, maior que treta de grupo de família no WhatsApp. Mas o que rola entre elas é pura química. Mentoras, rivais, cúmplices e, às vezes, quase mãe e filha num reality alternativo. E a bissexualidade da Ava? Desde o episódio 1, ela solta um sou bi, como quem diz bom dia. Sem drama, sem trauma, só fato. Ela se envolve com homens, mulheres e até com a própria ansiedade. Okay, I think what we have here is a pretty classic generational misunderstanding. You know, it's very normal for people my age to send nudes. It's about having agency over our sexuality. Just don't do it on my time. Or in my chair. It's an antique. Deal. Relatei demais. Na segunda temporada tem uma cena lacradora onde ela explica pra Débora, 70 anos e mente meio vintage, que bissexualidade não é fase ou 50% gay, e sim uma identidade tão válida quanto qualquer outra. Enquanto outras séries tratam diversidade como checklist, Hacks faz da bissexualidade da Ava algo tão natural quanto rir de desgraça alheia. E olha que a série tem muita. E o melhor? Mostra que ser bi não é sobre escolher um lado, mas sobre amar quem bem entender. E ainda arrasar no sarcasmo. Então, se você quer humor afiado que corta mais que tesoura de drag queen, se já cansou de personagens LGBTQIAPN+, só como coadjuvantes tristes, se acredita que bissexuais merecem representação e não piadinha de indecisão, receba este selo aprovado por Cinema do Vale para essa série sensacional. Hacks é série obrigatória para quem ama comédia inteligente, personagens imperfeitos e por isso maravilhosos
E representatividade com atitude. Isso sem mencionar, claro, a trilha sonora. Depois de assistir a série, você promete que volta pra contar se você é hashtag Team Débora, a rainha do Burn, ou hashtag Team Ava, a bi desastrada que a gente ama? Um grande sucesso de todos os tempos da história do cinema é Clube da Luta, de David Fincher. Acompanhe agora o spoiler mais sincero de todos os tempos sobre esse filme. Um jovem insone, narrador sem nome, acha uma boa ideia frequentar grupos de autoajuda de questões que não lhe diz respeito com o intuito de não se sentir sozinho, e percebe que uma garota teve a mesma ideia genial. Você é uma turista. Eu vejo você no grupo do melanoma, eu vejo você na tuberculose, eu vejo você no câncer de testículo. Eu tenho visto você também. Fazendo o quê? Me censurando. Tá indo tão bem quanto você esperava? Obviamente, ambos acham que isso é um excelente motivo para começar um romance. Me ama, depois me odeia. Me mostra seu lado sensível, depois fica um babacão. Essa é uma descrição da nossa relação. O rapaz conhece Tyler, um rebelde anarquista investidor do ramo de sabonetes artesanais e defensor da destruição da sociedade moderna. E mais uma vez, demonstrando seu fraco potencial de tomar boas decisões, decide ser seu amigo. Tô num telefone público. Eu tenho identificador de chamadas, eu nunca atendo o telefone. O que foi? Bom... Você não vai acreditar. Eles criam uma seita baseada no sigilo e na agressão mútua sem motivo aparente, provando que péssimas escolhas é um traço genético da machulência. O grupo cresce rapidamente, dando subsídios ideais para expandir os negócios de sabonete feito com gordura humana, como uma bizarra forma de crítica social. Não satisfeitos, eles fazem experimentos com explosivos no sistema financeiro com a intenção de gerar o caos, numa clara alegoria da potência da união da classe trabalhadora sobre o mercado. No fim, o que parecia ser somente um dedo podre para amigos do narrador, se mostra uma projeção da própria personalidade doentia dele. Nós somos... amigos? Tyler. Que decide abraçar a própria sombra e fazer as pazes com sua existência sem sentido, mostrando que esquerdomachos de alter ego com inclinação para coach também leem Jung. Meus olhos estão abertos. Agora, conta pra mim aqui, você curtiu Coringa Delírio A2? A nossa crítica de cinema bota o dedo na ferida sobre esse filme que, como o próprio Coringa, pode não passar de um grande compreendido. Coringa Delírio A2, um musical que ri ou chora da loucura. Quer ouvir outra piada, Murray? Amantes de Cal e Showtune, segure os seus coringas. Em 2024, o palhaço mais psicodélico de Gotham voltou cantando. Coringa Delírio A2, com Lady Gaga como Arlequina, dividiu a crítica entre obra-prima e que delírio é esse? Mas será que o filme é realmente digno de um flop ou um clássico mal compreendido? Primeiro, vamos falar de números, riso e choro dos estúdios. Enquanto o Coringa de 2019 custou 65 milhões e arrecadou $1 bilhão, em Delírio A2, o estúdio mais que triplicou a aposta, colocando 200 milhões na produção. O retorno não foi como esperado. Arrecadou módicos 121 milhões. Fica um pelo outro? Bem, não é bem assim que as coisas funcionam em Hollywood. Daí você se pergunta, mas por que um musical, Todd Phillips? O diretor Todd Phillips, que em 2019 nos deu um Coringa indie e perturbador, resolveu apostar em números musicais. A justificativa? A mente do Coringa é um cabaré. That's what we should be talking about. Ok, faz sentido. Até você ver Joaquin Phoenix dançando Chicago em slow motion. A crítica reclamou. É inovador ou só confuso?
Mas Phillips não recua. Se o primeiro filme era um grito, este é um canto de sirene. E olha algumas cenas, como o dueto de We Are All Mad Here num asilo coreografado, são geniais. E Lady Gaga, foi expectativa demais em cima da Arlequina? A Mother Monster nunca erra, dizem os fãs. E para a Arlequina, Gaga fez questão de criar uma voz rasgada, desafinada de propósito, já que a personagem não é uma diva do pop, mas uma psicóloga falida que canta como quem ri de si mesma. Quisemos quebrar a quarta parede entre a sanidade e o caos, disse a cantora. Funcionou? Nas cenas de punk rock cabaré? Sim, isso existe. É eletrizante. Já nas baladas, bem, até os fãs admitem. É meio um nasce uma estrela no CAPS. E o público? Como ficou nisso tudo? Aqui a gente tem uma relação de amor e ódio em looping. Enquanto alguns fãs adoraram, finalmente, um filme que é tão louco quanto eu, outros acharam o musical forçado. Teve gente mais raiz dos HQs reclamando da falta de profundidade psicológica. Os Little Monsters fizeram campanha forte no antigo Twitter. Ela carrega o filme nas costas, mesmo quando o roteiro tropeça, eles disseram. Mas é claro que é possível destacar alguns pontos brilhantes na obra. A química bizarramente viciante entre Joaquin Phoenix e Gaga. O próprio Phoenix declarou: ela me fez rir até nas cenas em que eu chorava. Os figurinos. Arlequina vestindo trapos de circo e o Coringa de smoking rasgado, absolute cinema. E o que dizer da cena do tribunal? Um musical dentro de um delírio, dentro de um julgamento. Metalinguagem? Sim. Confuso? Também. Camp? Demais. E como diria RuPaul, carisma, uniqueness, nerve and talent. Mas afinal de contas, é bom ou ruim? Depende do seu gosto. Se você estava esperando um Coringa 2.0, vai odiar. Se curte experiências que misturam Cisne Negro com Hamilton, talvez você vibre. A verdade é, o filme é ousado, mesmo quando falha. E como diria Arlequina, por que ser normal se você pode ser memorável? Veredito, Delírio A2 não é um filme, é um experimento social. E talvez daqui a 10 anos alguém revire os olhos e diga: na época ninguém entendeu. Até lá, vamos debater se é arte ou apenas um delírio. Que musical é sucesso na certa, isso Hollywood já sabe. Agora acompanhe essa seleção de musicais que fogem do padrão, mas que prometem ser uma tijolada de bons. Fica a dica. Precisando acreditar que musicais são mais que apenas Emília Pérez ou La La Land? Vem comigo que eu te ajudo! 5 musicais que quebram o ritmo e a cara do óbvio. Salve, fã de trilha sonora e drama! Se você acha que musical é só gente pulando em coreografia sincronizada e final feliz com arco-íris, se liga nessa lista que vai te fazer repensar até o que é cantar no banho. Bora descolar a pipoca e conhecer musicais que inovam, perturbam e até dão um twist no apocalipse. The Rocky Horror Picture Show, de 1975, onde o sci-fi encontra o glam rock e ninguém sai são. Um casal brega cai num castelo gótico cheio de aliens crossdressers, cientistas loucos e canções que grudam feito chiclete no salto alto. É cult, é bizarro, é a melhor desculpa para jogar arroz em sessão à meia-noite. Resumindo, don't dream it, be it. Ou melhor, não questione, só dance com Tim Curry de espartilho. Dr. Scott. Moulin Rouge, de 2001. Romeu e Julieta, mas com remix de Nirvana e Elton John. Nicolas Cage? Ah, não! É o Ewan McGregor cantando Your Song para Nicole Kidman em um cabaré francês hipercolorido. Aqui todo diálogo vira música. Até a declaração de amor parece um mashup de MTV anos 90. Spoiler, tem tragédia, glitter e uma câmera que parece ter tomado uns 10 Red Bull. Você vai chorar e rir da própria dramaticidade. Anna and the Apocalypse, de 2017.
High School Musical com zumbis e Natal. Imagina acordar no Natal, pegar um bastão de golfe enfeitado e sair batendo em mortos-vivos enquanto canta sobre a vida sendo um filme de terror. É isso. Anna é uma teen escocesa que enfrenta o apocalipse zumbi com coreografias, piadas ácidas e uma trilha sonora que mistura pop açucarado com sangue. Muito sangue. Viral. Literalmente. Oh no. What? Justin Bieber's a zombie. Ripple, The Genetic Opera, de 2008. Se a Cirque du Soleil fizesse uma ópera rock sobre reposição de órgãos. Em um futuro distópico, uma megacorporação vende transplantes de luxo. Não pagou a parcela? Vem um Repoman arrancar seu fígado ao som de guitarras distorcidas. É gótico, é sangrento, é emo, e Paris Hilton tá lá como uma verdadeira viciada em cirurgias. Você não vai entender, mas vai amar cada minuto Over the Top. Across the Universe, de 2007. Os Beatles viram uma novela psicodélica. E sim, funciona. Anos 60, Guerra do Vietnã, Amor Livre e todas as músicas dos Beatles reinventadas. Jude, sim, do Hey Jude, é um trabalhador de docas que se envolve com Lucy. E juntos eles dançam entre protestos, balões de LSD e um Ed Izzard fazendo Mr. Kite em triplo sentido. É como se alguém tivesse colocado Yellow Submarine no liquidificador com uma pitada de ácido. All you need is love. E um terapeuta depois. E aí, preparado para essa fita? Esses musicais são para quem tá cansado de histórias que começam com Era uma vez uma princesa e terminam com Todo mundo se casou. Aqui a gente canta sobre zumbis, órgãos roubados e relacionamentos falidos. Porque a vida real também merece um refrão cativante e um pouco de caos. Agora é só escolher o mais maluco e apertar o play. Nossa, no Brasil bem que poderia ter uma Fleabag, né? Ô meu amor, você tá tão desinformadinho. Você já ouviu falar em A Hora da Estrela? Não? Tá vivendo errado. Porque esse tem no Brasil. Amantes de personagens desajustadas que falam direto pra câmera e tomam Coca-Cola como se fosse água. Parem de chorar que o Brasil não tem uma Fleabag Tupiniquim. The next man who walks in here is getting ridden to death. Porque em 1985, Clarice Lispector já havia criado Macabea, a anti-heroína mais esquisita, hilária e tragicômica do cinema nacional. O que você acha dessa Macabea, hein? Eu acho ela meio esquisita. E sim, o filme A Hora da Estrela tá no YouTube. Vamos fingir que é legal, tá? Fonte Vozes da Minha Cabeça. Chama a polícia, chama a polícia. Macabea, a Fleabag dos anos 80, só que mais estranho. Você é bobo mesmo, hein? Vai encher o saco das tuas negas, vai. Imagine uma mulher que é datilógrafa, traduzindo para os jovens, é quem usa a máquina de escrever. Um avô do computador que você digita e imprime ao mesmo tempo. Escuta, e que merda é essa? Ai, que sujeira. Foi a nova datilógrafa, Macabea. Maca o quê? Bea. Adora Coca-Cola, e isso não é publi. É virgem, sim, e não tá nem aí pra sua opinião. Quer dizer que você é virgem mesmo, é, Macabea? Também com essa cara? Tem um jeito de andar que parece acabei de tropeçar na própria existência. Fernanda Montenegro, a nossa diva mor do cinema nacional, interpreta Madame Carlota, uma criatura mágica com um time cômico que faz Phoebe Waller-Bridge parecer mainstream. Macabea. Que nome lindo! E por que assistir? É Clarice Lispector no cinema. A escritora que transformava a angústia em poesia ganhou vida nas mãos da diretora Suzana Amaral. E sim, o filme é tão existencialista quanto o livro.
mas com direito a piadas secas que você ri e chora ao mesmo tempo. Fiquei. Eu não tenho nem pai nem mãe. Fernanda Montenegro roubando a cena. Precisa falar mais? Esse filme entrou na lista da Associação de Críticos de Cinema como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E você aí, perdendo tempo sem assistir. Sempre tive muita categoria. Na zona, fui muito cotada. Sempre. Ah, mas é de 1985. Parece velho? Tudo bem, mas enquanto você reclama, Macabea tá rindo de você de dentro do YouTube, onde o filme tá disponível, digamos, por acaso. E olha só, ele voltou aos cinemas em 2023 e lotou salas. Ou seja, clássico não envelhece, só fica mais sarcástico. Me desculpa, mas ser feia dói? Eu acho que dói um pouquinho. Mas tu, que é feia, sente dor? Dica do dia: se você gosta de personagens que falam sozinhas, cometem gafes épicas e tem crises existenciais no meio do almoço, Macabea é sua alma gêmea. Eu gosto mesmo é de passear no metrô nos dias de domingo. No metrô? Eu, hein? Quem gosta de buraco é tatu. E se ainda duvida, lembre-se, até a Fleabag precisou de 2 temporadas para chegar no nível de caos que essa mulher alcança em 1h e 40 minutos. I love you. It'll pass. Assista agora e depois me agradeça. Corre no YouTube, procura A Hora da Estrela 1985 e prepare a Coca-Cola. Sou datilógrafa, sou virgem e gosto de Coca-Cola. Porque, como diria Macabea, a vida é uma coisa só, mas eu sou outra. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. E depois dessa, você nunca mais vai subestimar o cinema nacional. Se sumir do YouTube, a culpa não é minha, mas enquanto tá lá, aproveita. A partir do momento que você sair da minha casa. Para quem viveu nos anos 80, Footloose é um sucesso inesquecível. Mas você já havia reparado tudo que a direção de arte entregou apenas nas cenas iniciais da obra? Então olha só isso. Às vezes, as escolhas de direção apresentam a temática de um filme de maneiras inteligentes e inusitadas. Footloose. Foi o que aconteceu em Footloose, longa de 1984, que conta a história da pequena cidade conservadora de Beaumont, no estado fictício de Midwestern, Estados Unidos, onde dançar era imoral e proibido. Se o senhor não estivesse nos testando, como considerariam a proliferação nesses dias dessa música obscena, que é o rock and roll com suas ideias de sexo fácil e moral flexível? Nas cenas iniciais da obra, vemos diversos pés dançando das mais diversas maneiras, mostrando que o deixar o corpo se mover no ritmo da música é natural do ser humano. Com a escolha da cinematografia de enquadrar apenas os pés, deixamos um anonimato nos autores das coreografias. Querem saber de uma coisa? Se eu tiver que enfrentar aqueles caras, você vai ter que aprender a dançar. Dando um pequeno spoiler de que a trama traz a mensagem de que a opressão e controle gratuitos quase nunca são bem-sucedidos. Eu não posso perder o controle de todas as suas almas! E olha que o filme nem começou de verdade ainda. Uou, esse programa estava mesmo especial, hein? Eu espero que vocês tenham gostado e espero você semana que vem. Ah, e se você não deixou seu like ainda, não esquece não, hein? E é claro, sempre lembrando de agradecer a Secult Goiás e a Lei Paulo Gustavo, através do edital 9 de manutenção de empresas do audiovisual, por mais um episódio do Pega Pipoca. Valeu, Secult!